Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos fatores culturais e históricos que, de acordo com a nossa fonte, explicam uma impressionante capacidade de acumular riqueza. É uma perspectiva bem fascinante sobre como a mentalidade e a história podem moldar o sucesso financeiro. A grande pergunta que a nossa fonte tenta responder é exatamente esta: por que, ao longo da história, a comunidade judaica conseguiu alcançar tanto sucesso financeiro? Para a gente entender a lógica por trás disso, vamos explorar uma série de ensinamentos culturais e adaptações históricas que foram fundamentais nessa jornada. E para desvendar essa questão, a análise é dividida em 5 pilares que se conectam. Primeiro, o conhecimento. Depois, a estratégia de longo prazo. Em seguida, a força da comunidade, a resiliência que vem da história. E, por último, as lições sobre legado. Vamos passar por cada um deles. Vamos começar então pelo primeiro pilar, o conhecimento. Segundo a fonte, a educação aqui é vista de uma forma um pouco diferente. Não é só sobre ter um diploma na parede, mas sim sobre usar a educação como uma ferramenta financeira poderosa, e isso é ensinado desde muito, muito cedo. A abordagem descrita é meio que dupla. Por um lado, existe uma orientação familiar muito forte para que os jovens sigam carreiras que dão um bom retorno financeiro. Por outro lado, tem uma educação financeira super prática, que já começa na infância ensinando sobre juros, risco e, claro, a arte da negociação. E aqui tem um exemplo que ilustra isso de uma forma, nossa, muito poderosa. A fonte conta a história de um rapaz que era apaixonado por arte, mas o pai dele o orientou a seguir na área de economia. Anos depois, ele olhou para trás e sentiu uma gratidão imensa, porque aquela decisão deu a ele uma qualidade de vida que ele passou a valorizar até mais que a paixão inicial. Agora, a gente chega no segundo pilar, que é uma expansão dessa ideia de planejamento. Aqui, a gente fala de uma cultura que pensa muito, mas muito a longo prazo, com o objetivo de construir riqueza que passa de geração em geração. Olha, essa citação da fonte é fantástica para a gente entender essa mentalidade. Imagina só, um pai com mais de 80 anos fazendo um investimento pesado. O benefício não seria para ele, claro, mas sim para construir o patrimônio dos filhos, dos netos. O foco não está no hoje, está no futuro da família. O que a gente vê se formando aqui é a ideia de uma corrente contínua de riqueza. É como se cada geração tivesse um papel bem definido. O bisavô começa o legado, o avô tem a missão de preservar, o pai foca em fazer aquilo crescer e o filho tem que dar continuidade. É uma responsabilidade que vai muito além de uma única vida. Beleza, agora a gente sai um pouco do âmbito da família e vai para o coletivo. O terceiro pilar é sobre a força econômica gigantesca de uma comunidade unida, com redes de apoio que se ajudam o tempo todo. E a fonte traz um dado que é bem impressionante para mostrar isso na prática. Na empresa de um dos contatos dele, apenas 30% dos funcionários não são judeus, ou seja, 70% são da comunidade. Isso mostra uma tendência muito forte de contratar e fazer negócios dentro de casa. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. A lógica por trás disso, segundo a fonte, é bem direta. Quando o dinheiro, os contratos e os empregos ficam circulando dentro de um mesmo grupo, a riqueza se multiplica ali dentro. Quando sai, ela se espalha, se dilui. Isso acaba criando um ciclo que fortalece todo mundo na comunidade. Chegamos agora no quarto pilar, e aqui o negócio fica bem interessante. Vamos entender como uma longa história de perseguição e adversidade, por incrível que pareça, acabou forjando estratégias financeiras que são extremamente eficazes e resilientes. A ideia central é a seguinte: durante séculos, não dava para contar com a posse de terras ou de propriedades físicas. Essas coisas podiam ser tomadas a qualquer momento. Diante da perseguição e do exílio, foi preciso se adaptar para sobreviver e, mais do que isso, para prosperar. E foi essa necessidade de adaptação que deu origem ao que a fonte chama de mobilidade econômica. O que seria isso? É a capacidade de concentrar o patrimônio em coisas que podem ser movidas facilmente, tipo conhecimento, habilidade de negócio, dinheiro e investimentos, em vez de algo que está fixo num lugar, como uma fazenda. E isso resultou em estratégias bem específicas, um foco muito grande em finanças e comércio, a diversificação do patrimônio em vários países diferentes, uma confiança menor em bens imóveis e até o uso de paraísos fiscais como uma forma de proteger o que foi construído. A riqueza precisava ser tão móvel quanto as pessoas. Para fechar, chegamos ao quinto e último pilar,
que, segundo a fonte, é o que amarra todos os outros. É o conceito poderoso de legado e o peso da história da família. A fonte descreve uma convicção cultural muito profunda de que cada pessoa é só um elo numa longa corrente de gerações. Por isso, o principal objetivo da vida não é só o sucesso pessoal. É, na verdade, uma obrigação de entregar uma posição melhor, mais segura para a próxima geração que está por vir. E essa citação resume perfeitamente a pressão social que isso cria. O fato de você saber que não vai ser esquecido faz você andar mais na linha. Tanto as histórias de sucesso quanto as de fracasso dos antepassados são lembradas e usadas como lição. Isso cria um incentivo enorme para honrar o nome e o legado da família. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se a gente olhar além de qualquer grupo específico, qual é o verdadeiro poder que um legado cultural forte, uma história compartilhada e uma visão de longo prazo tem na construção de riqueza para qualquer comunidade ou até mesmo para qualquer família? Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!